Mas, porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas, se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda vos tenho a dizer, mas não podeis suportar. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Palavra da salvação. Essa palavra está no livro de São João, capítulo 16, versículos de 6 a 14. Jesus então anuncia, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que ele os deixaria. É lógico que houve uma tristeza, porque seus discípulos gostavam de estar na sua presença, tanto é que muitos deles largaram tudo para seguir Jesus. Mas Jesus então ensina para eles que a necessidade dele ir para o céu para então enviar o Espírito Santo. E algumas coisas aqui são muito importantes nós nos determos nela, porque diz aqui, convencerá o mundo a respeito do pecado. Qual é o pecado? O pecado é não crer em Jesus. Depois de tudo o que ele fez, ainda a gente não crê nele, Nesses últimos dias nós vimos muitas imagens horríveis, de todas essas enchentes, de todas essas catástrofes, E eu lembro de certa vez que houve uma enchente aqui no Mato Grosso, e as pessoas estão muito preocupadas com uma ponte, porque a ponte que dava acesso, então fizeram muito esforço para salvar aquela ponte, e de repente eles viram a água levar aquela ponte embora. Não tinha o que fazer, a água levou embora. Sabe, quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio justamente para isso. Ele vem nos amarrando com o Espírito Santo e segurando daqui, segurando dali, mas infelizmente o pecado consiste em não crer que ele quer nos salvar, não crer que através do Espírito Santo ele pode nos salvar. Esse é o pecado de que o Espírito Santo, o Paráclito, vai nos convencer. Ele convencerá a respeito da justiça, porque vou para junto do Pai. Aqui o Espírito Santo nos convence de que quem anda pelos caminhos de Deus terá a justiça no final, terá a justiça eterna no céu para sempre. Então essa é a parte da justiça. E ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe desse mundo já está condenado. O demônio já está condenado e ele sabe disso. E a única função dele que ainda existe nesse mundo é levar mais pessoas para o inferno. Ele não consegue pedir perdão, não tem como ele pedir perdão, ele não quer pedir perdão. Então ele quer desgraçar a vida de muitos outros, E a nossa, ele não dorme. Como o próprio São Pedro vai dizer, ele vive ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. E a frase, por exemplo, de São Basílio Magno vai dizer assim: não é possível tornar o inferno atraente, então o demônio torna atraente o caminho que leva até lá. É a grande realidade, Eu creio que o Espírito Santo iluminou mesmo São Basílio para nos mostrar isso, que é a grande realidade. O demônio enfeita o caminho para ir para o inferno com tantas coisas aparentemente agradáveis, mas que no fim só levam à perdição, só levam à destruição. É preciso que nós demos a permissão para o Espírito Santo agir na nossa vida e nos conduzir. É preciso que nós peçamos todos os dias e o dia todo: vinde Espírito Santo, vem Espírito Santo, muda a minha vida, transforma a minha vida, sozinho eu não posso mais. Que seja essa
a tua oração nesse dia de hoje e a tua decisão. Deus te abençoe. Persevere.